Hoje nós não podíamos deixar de fazer um vídeo sobre o ato oficial do 7 de setembro organizado pelo governo Lula e também as manifestações que ocorreram em todo o Brasil pedindo anistia e a volta do Estado Democrático de Direito no Brasil. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você espera análises corajosas sobre tudo que acontece na política brasileira, você está no lugar certo. E obviamente, durante a semana, tem análises diárias sobre o que acontece na política do Brasil. É só você seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece na política brasileira. O ato oficial de hoje, lá em Brasília, que tem como objetivo comemorar a independência do Brasil, foi simplesmente um fiasco. O governo afirmou que teve 45 mil pessoas, mas pelas imagens é impossível imaginar que tinha 45 mil pessoas. Mas eu não quero entrar aqui no mérito se tinha ou não tinha 45 mil pessoas, porque eu quero analisar o desfile em si. Primeiramente, nós tivemos a Janja com uma roupa completamente diferente. Pela primeira vez, ela abandonou o vermelho e utilizou uma roupa branca, com o objetivo, óbvio, de tentar aproximar o slogan do Lula, de soberania, proximidade com o povo, algo que o marketing político do Lula já está construindo nos últimos meses. E claro que não foi só isso, porque no próprio desfile o Lula fez estudantes se organizarem para formar a palavra soberania, levando o seu próprio marketing político para um desfile oficial. E aqui a gente tem uma demonstração clara de que o governo Lula em nenhum momento respeita não só a história do Brasil, como o povo brasileiro, porque ele utiliza um momento histórico de representação do Estado brasileiro para levar a propaganda do seu próprio governo. Ou seja, mais uma vez, ele utiliza um símbolo do Estado, da nação, da pátria, em prol do seu marketing político. Isso não é novidade, porque o Lula já utilizou e ainda utiliza o Itamaraty, que é uma instituição do Estado brasileiro, como uma instituição do seu próprio governo. E aqui eu quero deixar uma coisa clara. Nós precisamos entender que existe uma diferença do que faz parte do Estado e do que é do governo. Porque quando a gente fala que algo faz parte do Estado brasileiro, é que aquela coisa, aquela instituição, aquele símbolo, ele deve se manter igual, independentemente de qual governo esteja no poder. Isso inclui, por exemplo, o desfile do 7 de setembro, porque é um desfile cívico-militar que representa a história da nação, que representa o momento em que o Brasil conquistou a sua liberdade, que representa a conquista de milhares de brasileiros ao longo de séculos. Então, isso quer dizer que o Brasil precisa respeitar isso enquanto Estado, e o governo que está no poder precisa respeitar isso independentemente do seu viés político. E quando um governo coloca a sua bandeira, o seu slogan de campanha dentro de algo que deveria ser para a nação do Estado brasileiro, esse governo demonstra que ele não respeita o Estado, que ele não respeita o povo brasileiro, mas sim que ele vai utilizar qualquer instituição, qualquer símbolo do Estado-nação brasileiro para levar a sua propaganda de campanha, para levar o seu marketing político. Ou seja, ele extrapola o seu limite de onde ele pode levar a sua mensagem, a sua comunicação enquanto governo, e ele começa a entrar dentro das instituições brasileiras, a usurpar as instituições brasileiras para levar o que ele acredita, a sua ideologia, a sua bandeira política. E a partir desse momento, as instituições brasileiras, as bandeiras, os símbolos, tudo que faz parte da instituição, da nação, da pátria, começa a ser corrompido, porque isso começa a ser contaminado pela ideologia, pela visão de mundo do governo que está atualmente no poder. É exatamente isso que o Lula está fazendo. Um pronunciamento do Itamaraty, por exemplo, defendendo Alexandre de Moraes contra a aplicação da Lei Magnitsky dos Estados Unidos, é um posicionamento que o Itamaraty não deveria fazer, porque isso não cabe ao Estado brasileiro. Isso é uma sanção direta à pessoa do Alexandre de Moraes. E agora, de novo,
o Lula não deveria levar o seu slogan de campanha, o seu marketing político para um desfile cívico-militar, que é um desfile que representa a pátria, a nação, o povo brasileiro. Mas, como isso não é novidade, nós já sabemos que o Lula não respeita nem a história, nem o povo, nem o contribuinte, nada. O Lula apenas tende a utilizar de estratégias para se manter no poder de uma forma mais fácil. E se ele tiver que utilizar o Itamaraty, o STF, o desfile do 7 de setembro ou o que for, ele vai utilizar. E aqui eu vou parafrasear o Flávio Bolsonaro, porque ele falou algo muito interessante hoje nas manifestações do 7 de setembro, que eu achei engraçado, mas também faz sentido. Porque a direita conseguiu algo que é quase milagroso, que é a esquerda vestindo verde e amarelo. Então, vocês calculam o quanto a esquerda manipula toda a construção social e os símbolos brasileiros para conseguir se manter no poder. E esse tipo de reflexão tem que estar presente na nossa mentalidade, porque muitas vezes, por alguma questão de dicotomia, de narrativa, principalmente da mídia, nós deixamos essa reflexão de lado, nós não olhamos isso de forma crítica e acabamos sendo influenciadas por posições e narrativas que não estão de acordo com o que realmente acontece na realidade. Então prestem atenção, porque às vezes até num desfile de 7 de setembro, que deveria ser algo simbólico para a população brasileira, ali está algo estrategicamente colocado para que a bandeira política do governo atual seja levada para a população brasileira. Mas não foi só em Brasília que nós tivemos atos pelo 7 de setembro. Em todo o Brasil ocorreram manifestações pedindo a anistia e a volta do Estado Democrático de Direito no Brasil. A bandeira fora Lula e fora Alexandre de Moraes ganhou praticamente todas as capitais do Brasil. E eu quero aqui trazer para vocês algo que mexeu muito comigo vendo essas manifestações. Primeiro, que eu acredito que essas manifestações, eu não sei se numericamente será a maior que nós tivemos desde as manifestações do impeachment da Dilma Rousseff, mas com toda certeza são as manifestações com maior peso simbólico. E por que eu digo que é a maior manifestação com peso simbólico? Porque as manifestações que nós estamos tendo hoje, nesse domingo do dia 7 de setembro de 2025, elas têm uma bandeira clara. Todo mundo que está lá está pedindo a mesma coisa, que é a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Grande parte daquelas pessoas são realmente apoiadores do Bolsonaro, mas tem boa parte daquelas pessoas que não são apoiadores do Bolsonaro, que estão lá porque entendem que o contexto político brasileiro acabou se transformando de tal forma que centenas de pessoas foram presas de forma injusta e elas estão lá pedindo a anistia para que essas pessoas tenham de volta a sua liberdade. E essa pauta é uma pauta em comum entre diversos brasileiros, muitos, de novo, que não são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ter essa pauta incomum da anistia dentro dessa manifestação é algo muito interessante, porque nós víamos isso também lá atrás no impeachment da Dilma Rousseff, porque lá atrás também se tinha o inimigo em comum. Qual que era o inimigo em comum? Tirar o PT do poder. E agora, nessas manifestações, também nós vemos de novo o mesmo inimigo em comum, que é tirar os ditadores do poder. E esses ditadores do poder, eles são os responsáveis por acabar desequilibrando todas as instituições. Então a anistia, ela é uma consequência desses ditadores que estão no poder. A anistia é como se fosse você conseguir destruir um pouco do poder desses ditadores. Então essas manifestações que nós temos hoje é algo muito simbólico, é representativo. A Avenida Paulista, pelas imagens e pelas fotos, nós temos quase 10 quarteirões de pessoas lá pedindo a mesma coisa. A anistia aos presos do 8 de janeiro, fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Possivelmente, parte daquelas pessoas nem votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Talvez votaram só no segundo porque não queriam votar no Lula. Mas elas estão lá porque tem uma bandeira que elas prezam mais, que é a liberdade, que é o Estado Democrático de Direito. Então isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Agora nós temos que trazer outro tópico. Tem muita gente nas redes sociais criticando porque em algumas dessas manifestações, principalmente lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem a presença de bandeiras dos Estados Unidos.
E aí essas pessoas dizem que, por ter a presença de bandeiras dos Estados Unidos, isso desqualifica o ato. Dizem que as pessoas não são patriotas de verdade por estarem ali utilizando a bandeira dos Estados Unidos. E na verdade, não. Essa bandeira dos Estados Unidos, estando ali nessa manifestação, ela representa mais ou menos as placas de SOS quando a pessoa está lá em alto mar. Ela representa também um cartaz de agradecimento quando alguém vai a um show de um músico que gosta muito. A bandeira dos Estados Unidos, nessas manifestações, é uma forma de, primeiro, agradecer os Estados Unidos por estarem enxergando o que está acontecendo no Brasil e também agindo sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque é o único país, a única democracia ocidental que está agindo diretamente sobre o que está acontecendo no Brasil. Então a presença dessas bandeiras é o símbolo de agradecimento da população. Não é porque a população quer que o Donald Trump venha aqui e tome o Brasil e o Brasil se torne uma colônia americana. Não é porque o brasileiro quer que o imperialismo malvadão dos Estados Unidos tome conta do Brasil. Esse tipo de argumento é um argumento de quinta série e nós precisamos evoluir o nosso conhecimento. Então a presença dessas bandeiras é literalmente isso. É um símbolo de agradecimento. É um símbolo de que a população entende que os Estados Unidos é o único país que está, de uma forma legítima, de acordo com os mecanismos que tem na sua própria Constituição e dentro dos seus mecanismos legais, atuando para tentar colaborar com o que está acontecendo no Brasil. Então esse ponto precisa ficar muito claro, porque muitas pessoas estão utilizando isso de uma forma negativa. Claro que essas pessoas são, em grande maioria, de esquerda, mas é bom que vocês que estão assistindo esse vídeo e são de direita, tenham esse argumento para que, se em algum momento vocês precisarem utilizar e responder, vocês já sabem o que significa a presença dessas bandeiras nessas manifestações, certo? Um outro ponto das manifestações que é muito importante, eu acho que são os caricatos. O que eu quero falar sobre isso? Tinha hoje, em uma manifestação, salvo engano foi em Goiânia, tinha o Mickey, na frente do Mickey o passaporte, e tinha uma frase escrita na frente do passaporte, escrito cancelado. Então, esses caricatos, eles acabam aproximando as pessoas que, de alguma forma, se distanciam de outras pautas ou de outros tipos de comunicação. Então, essas formas de comunicação também aproximam outros tipos de público. Por exemplo, talvez jovens, talvez pessoas que não gostem tanto de política e aquilo chama atenção. Esse tipo de comunicação é algo que aproxima outro público. E aproximando esse outro público, tu consegue mostrar para as pessoas de uma outra forma o que acontece no Brasil. Então, esses caricatos, eles são muito importantes. Por isso que durante todas as manifestações contra Dilma e contra o Lula, tinham aqueles bonecos gigantes do Lula vestido de presidiário, tinha aqueles bonecos gigantes da Dilma, e isso tudo aproxima as pessoas, além de, claro, chamar muita atenção. Porque aquilo realmente chama atenção. Se você tá no meio de uma multidão inteira, todo mundo de verde e amarelo, e você está vestido de Mickey com um passaporte na frente, é claro que você vai chamar muito mais atenção do que todo o restante de verde e amarelo. E as pessoas que não estão naquela manifestação, que às vezes só estão passando por lá, vão compreender do que se trata aquela manifestação. Porque sim, gente, por mais que nós que estamos nesse ambiente acreditamos que todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil, podem apostar. A grande maioria da população não faz ideia da realidade do que está acontecendo no Brasil. Então é muito importante isso, porque aproxima um público que muitas vezes não se importa ou não sabe do que está acontecendo e da gravidade do que está acontecendo no Brasil. E para finalizar, eu quero voltar para Brasília, mas não falar da manifestação em si, eu quero falar de alguns atores. Vocês sabem que nenhum ministro do STF esteve presente hoje no desfile oficial do 7 de setembro. E é óbvio que eles não iriam estar presentes, porque parte da população, se não quase toda a população, se não toda a população, não aprova o comportamento dos ministros do STF. E nós sabemos que, mesmo que tenha um público nesses desfiles, não significa que aquele público que estava no desfile é o público que vota no Lula. Muitas vezes as pessoas vão ao desfile porque realmente acreditam, aquilo que eu disse no começo do vídeo, que o desfile do 7 de setembro, o desfile oficial do 7 de setembro,
É um momento simbólico, é um momento da pátria e não tem nada a ver com o governo. Então, muitas pessoas que estão lá não são necessariamente apoiadores do Lula. Então, voltando aos ministros, é óbvio que eles não iam. Só que tem outra pessoa que também não estava presente e que me chamou muita atenção, que foi o senhor Davi Alcolumbre. Ele também não estava lá. Isso me deixou um pouco intrigada, porque Alcolumbre tem uma negociação com o governo muito forte. Se ele tem uma negociação com o governo muito forte, como ele não estava lá, ao lado do governo, prestando apoio? Porque Hugo Motta estava. Hugo Motta estava lá no desfile, mas Davi Alcolumbre não estava. Qual que será o motivo? Será que ele tinha uma agenda muito mais importante do que estar presente no desfile do 7 de setembro? E esses são os tipos de coisas que nós acabamos deixando passar, mas que é importante pegar no ar, porque talvez pode ser que exista aí o nascimento de uma crise. Afinal, nós sabemos que Davi Alcolumbre faz parte do União Brasil. O União Brasil saiu do governo Lula essa semana e isso pode ser o sinal de um racha entre o presidente do Senado Federal e o governo Lula. Se isso realmente é ou não é, nós só vamos descobrir com o tempo. Mas que é muito estranho nós não termos o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, presente no desfile do 7 de setembro, realmente é muito estranho. Mas é óbvio que Hugo Motta estaria lá. Afinal, quando Hugo Motta vai decepcionar o seu chefe mor, Luiz Inácio Lula da Silva? Jamais, né? Hugo Motta sempre estará lá à disposição do Lula, sempre auxiliando o seu governo. E é realmente o que ele estava fazendo. Estava lá no desfile de 7 de setembro. Mas eu só queria trazer essa curiosidade final para vocês, para que a gente consiga pensar junto o que será que está acontecendo com Lula e Alcolumbre. Não sei, mas eu queria ser uma mosquinha para estar lá e descobrir isso rapidinho e trazer para vocês. Enquanto eu não descubro, vamos ficar aqui com o questionamento. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na semana que vem com uma análise completa que possivelmente será sobre o julgamento do Bolsonaro, mas tudo pode acontecer porque a gente está falando de Brasil e no Brasil a política é surpreendente, vocês já sabem. Para vocês não ficarem de fora do que está acontecendo na política brasileira, siga nas redes sociais que tem todos os dias análise política corajosa sobre o que acontece no Executivo, no Judiciário e no Congresso Nacional. Vejo vocês na próxima semana. Aproveitem essa semana. Tchau, tchau.